Boa noite para você que está acompanhando o nosso programa. Está começando agora o Papo de Porta de Igreja. Estamos recebendo o nosso primeiro programa, nosso irmão Henrique. Salve, Henrique. Paz do Senhor, igreja, estamos aí. Birude, manda aí, Birude. Salve. Salve. E a nossa irmã Nery. É nóis. É isso aí, meu amado irmão. Hoje no programa de hoje a gente vai falar sobre a primeira música do Ministério de Louvor. Não sai daí não, chama a vinheta, vamos nessa. E o grande amor de Deus o Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja comigo e contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando a igreja diz, dá uma salva de palmas para Cristo, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Isso aí, meu amado irmão, você que está acompanhando o nosso programa, seja muito bem-vindo à estreia do nosso programa Papo de Porta de Igreja. E a gente está recebendo aqui o nosso irmão Henrique, o nosso irmão Birude e também a nossa irmã Nery, que está me apoiando aqui no nosso primeiro programa Papo de Igreja. A gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre composição de música, quais as dificuldades de compor a música e quais as dificuldades que esses meninos passaram para compor a primeira música da Comunidade Visão em Cristo, da banda, né, do Ministério de Louvor. Manda aí, Henrique. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Jonathan, tudo bem? Paz do Senhor, igreja, todos bem por aí? Espero que estejam. Então, Jonathan, foi um pouco mais, assim, foi algo muito complexo, difícil e diferente, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Nunca tinha nem tentado escrever algo. E como virou o ano, o pastor lançou, e a pastora lançou, né, o Ebenezer. E quando, nas campanhas de quinta-feira, ficamos naquela ideia, né? E aí, vamos fazer alguma coisa, como que vai ser? Aí um dia eu estava aqui no culto, comecei a fazer uma harmonia, pam, 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 né? Falei, dá pra fazer alguma coisa aqui, né? Porque até aqui nos... Aí o pastor tava ali na porta da rádio, e o pastor falou, Rick, Ebenezer para todos, sempre, Ebenezer para... Eu falei, nossa, pastor, dá pra fazer uma música, né, negão? Já chamei o Yuri já, aí gravei o que o pastor cantou, foi até uma brincadeira, né, no Yuri, no carro, né? No meio do culto. A gente pegou, gravou rapidinho o que tava cantando, eu falei, eu vou gravar aqui pra mim não esquecer. Aí a gente pegou no carro, gravamos, né, gravamos um pedacinho, falou, quando chegar em casa, a gente ouve e vê o que dá pra fazer. E foi nessa onda, Jonathan, foi nessa onda aí que fizemos a música. Mas aí, você acha que... porque aí só foi o coro, né? Mas isso foi só o coro. Só o coro. Só o coro. A coro é legal quando sai o coro. É o mais fácil, É uma parte mais legal quando sai o coro. Mas depois que sai, pra escrever o resto, assim, na comunidade, na igreja que eu congreguei antes, eu congreguei com um irmão que ele tinha capacidade de escrever. Eu achava muito legal, assim, tanto de escrever como arranjar. Só que, tipo assim, eu não entendia a forma que ele escrevia. Tipo assim, a gente acha que é só pegar as palavras ali e fazer um... Juntar, rimar e dar certo. Não, tem que ser tudo estudado. Não é isso. Fora que também tem a melodia, né? A harmonia tem que casar. Então você tem que pensar no 2 passos pra frente, porque se você só rimar as palavras não vai funcionar. Isso é verdade. E o mais interessante é que nessa da harmonia, eu sou um cara bastante esquecido, né? Se eu não tiver o Yuri perto de mim pra na hora da harmonia, dá muito ruim. Eu esqueço, falo, que nota que a gente fizemos nessa hora aqui? Já não lembrava mais o que tava acontecendo. E se ele não tiver perto de mim, Jonathan, sai nada. E é algo interessante isso que você falou da parte de como escrever. Negão, vou falar pra você que foi algo diretamente do céu. Não é nada... É até vergonhoso eu falar que fui eu que escrevi. Porque eu não tinha base nenhuma, ideia nenhuma, eu nem sei como que isso aconteceu. Sim. E quando eu terminei, eu não arrumei nenhuma palavra, não foi arrumado nada. Eu simplesmente quando começou a campanha, eu fiquei 1 mês estudando só aquela parte de Samuel inteira. Sim. Do primeiro capítulo até o último, só aquilo. E o pastor perguntando, Henrique, conseguiu e tal, eu, de boa, pastor, eu tô estudando aqui, mas vai dar certo. Aí, passei 1 mês, Jonathan, lendo, e meu Deus do céu, tô entendendo nada que tá acontecendo, cara. Não, assim, eu acho que o que faz diferença, assim, é o nosso embasamento, né? Porque algumas vezes a gente lê, só que a gente não consegue associar, porque se você traz... A Bíblia hoje, ela é escrita, tem algumas versões, né? Tem a versão atualizada, falando na linguagem do dia de hoje, e conforme você vai mudando a versão, vai mudando as palavras. Isso. E aí você tenta... Pelo menos eu tentaria dessa forma. A minha é uma versão estudo, então as palavras tá bem mais difícil de compreender o que tá escrito lá. Só que aí, Jonathan, eu vou te falar como aconteceu, foi incrível. Aí eu falei assim, eu acho que só vai sair se eu sentar, pegar um papel e escrever. Aí quando você começa a ler os primeiros capítulos lá,
você vê que é uma história mesmo que tá sendo Sim. contada. Por isso que a música já começa. Vou te contar uma história de um homem que estava... E tá lá, que Samuel estava em Kiriat Jearim, né? Isso. Aí eu falei, nossa, já vou escrever isso. Vou te contar uma história de um... E fui lendo, e fui grifando na minha Bíblia. E pra cantar essa parte de que era Jearim? Isso, foi a parte É a mais... parte mais difícil, porque as palavras não... Eu cantar é mais difícil. Eu falava assim, vou te contar uma história de um homem que estava em Kiriat Jearim. Jearim, eu falava, Jearim, não Jearim. E eu, meu Deus, Yuri, eu não vou conseguir nunca cantar isso aqui, cara, é muito difícil. E aí, Joe, eu sentei um dia, fui buscar a Agatha no serviço, eu sentei no teclado e falei, hoje eu vou fazer essa música hoje, é hoje. Peguei a Bíblia, Jonathan, e Deus foi dando os caminhos. Vai por aqui, vai por aqui, vai por ali, volta aqui, vai ali. E quando eu terminei de escrever, que eu vi lá na folha um texto, eu falei, pronto, acabei. Aí fui, montei. Jonathan, por incrível que pareça, pelo refrão, eu já tinha as harmonias do texto. Sim. Então eu precisava só da letra, porque as harmonias eu já tinha criado também, junto com o Yuri. O que eu fiz? Yuri, vem aqui. Acabei de escrever a música. O Yuri desceu as escadinhas, foi lá em casa. Eu, se liga, negão, vou te Na contar. verdade, nesse começo aí, todo culto que você encostava no teclado, você tocava essas notas. Eram as 4 notas do começo. Todo culto que ele tocava teclado, ele tinha que fazer essas 4 notas. Começava pelas essas harmonias. E agora tem uma música com elas. Né? Agora tem um louvor, né? Agora a gente tem um louvor com Gente, essas notas. Eu sei que a gente tá simplificando, mas assim, para alguns irmãos ali entender, e os outros ouvintes de longe para entender, assim, vamos pensar assim que vocês começaram vamos dizer, pelo lado meio que inverso. Vocês pensaram ainda na harmonia do estilo de música, porque assim, no post que eu escrevi, quem quiser acompanhar, tá lá no nosso site, acessando www.comunidadevisãoemcristo.com.br. Acessando lá, você vai ver a letra e você vai poder baixar tanto a versão a capela quanto a versão que foi cantada no culto, que eu consegui gravar. Então, assim, vocês pensaram já na levada da música. Então, assim, de certa forma, foi fácil, entre aspas, porque vocês só precisam arranjar... Isso é verdade, foi espontâneo, porque vocês só precisaram arranjar ali a melodia com a letra, né? Só terminar de escrever a letra. Você acha, assim, que a sua influência hoje na música, ela, tipo, traz um impacto grande, assim, Olha, nas músicas que vocês vão compor? Por exemplo, antes de você terminar, porque eu sei que essa música já é uma levada mais pro soul, ele, na minha opinião, um pouquinho mais pro pop. E ali, eu vejo assim, que tipo assim, falta... A gente percebe que foi muito mais influência de outras músicas, assim, que, tipo, você tem um conhecimento e você só trouxe a letra que tava faltando, porque o coro saiu na hora, saiu de maneira espontânea, e a letra você precisou buscar depois, junto com a ajuda do Biruti. Então, Joe, a parte de swing, né, vamos falar assim, né, de swing levada, do balanço, é incrível que as referências que, se eu fosse fazer a minha vontade, né? A minha vontade de Luiz Henrique, seria black music, né? Porque eu desde menino, eu sempre ouvi louvores mais puxado black music, Robson Nascimento, mais rap, né? Pregador Lu, DJ Alpiste, FLG, mais soul, tudo nessa linhagem. Se eu fosse fazer a minha vontade, seria isso, porque depois de grande eu conheci Fred Hammond, né, Kirk Franklin, então seria algo nesse estilo. Mas por incrível que pareça, quando terminamos a música, não é nada do que eu escuto, não é nada do que eu acho que me influenciaria a fazer um hino. Simplesmente, é isso que é o mais incrível nesse louvor. Não foi algo que realmente foi Deus que deu, não foi a minha vontade, não é a vontade de, tipo, Luiz Henrique, ele que foi lá e fez o hino. Não. Esse realmente foi o Espírito Santo, veio, me entregou, e tudo veio na minha cabeça, desse jeito, essa parte assim. Por isso que saiu aquilo. Sim. E ainda não acabou, porque a gente teve pouco tempo para ensaiar. Por causa da pandemia, a gente não pôde fazer os ensaios. Foi ensaio só. Um ensaio só, e passamos aqui 30 minutos a música. Falamos, vamos fazer, porque o horário também já estava avançado do ensaio. Então ainda tem um arranjo vocal ainda, né, pra gente acertar. Então eu creio que a gente tá no caminho. E, Jonathan, essa música no final vai ficar linda, velho, de verdade, viu? Falando já nessa parte de tempo, a visão que eu quero trazer pra nossa conversa hoje não é a visão de ninguém que toca ou que canta, mas é, na verdade, a visão de quem tá na igreja e escuta vocês louvarem, né, de um membro que participa. Na nossa concepção, algumas vezes, é muito fácil, a gente olhando, a gente vê o pessoal cantando e a gente fala, nossa, é muito fácil, a pessoa pegou... Porque o hino que vocês criaram, ele é um hino totalmente baseado na Bíblia, né? Então, praticamente o que tá no hino é exatamente o que tá escrito, palavra. a história, né? Isso, é exatamente isso. Então a gente tem uma visão de que é muito fácil
criar um hino. É muito fácil vocês comporem alguma coisa. Só que agora a gente conversando, existe duas partes da criação, né? Existe a parte da criação escrita, em que você tem que combinar as vogais, você tem que combinar as palavras, que em português fica um pouco mais difícil. Verdade. É igual o Kiriat Girarim, né? É, girarim. E essa na parte de combinar palavras, a gente vê que na língua inglesa é muito fácil. Porque tudo na língua inglesa fica muito fácil. Você combina muito rápido. E acho que até por isso que as músicas estouram mais em inglês. Porque é muito rápido e é muito fácil você combinar palavras lá. Mas pra nós que estamos na nave da igreja olhando, a gente fala, pô, deve ser muito fácil a pessoa criar um hino. Só que é 2 processos de criação. Me explica isso. Primeiro é o processo que você tem que sentar e escrever a letra do hino. E depois tem essa parte de harmonia. Como vocês aqui contando pra gente, deu a entender que vocês fizeram meio que junto. Primeiro acho que veio a harmonia e depois veio... Foi uma bagunça que no final tá dando na verdade, certo. Foi... Porque não tem uma regra, né? Na verdade, eu já tinha... Na verdade, eu tenho mais 2 músicas instrumentais. Eu tenho 2 músicas instrumentais. Então, e essa harmonia desse louvor, eu já tinha, porque na hora que a gente tá fazendo fundo musical pro pastor pregar, ou pra pastora Cristiana tá orando, que geralmente é ela que ora na parte do meio do culto, a gente sempre tocava aquelas notas. Então o que eu fiz? Simplesmente, o Espírito Santo me deu a direção, ó, usa essas notas nessas palavras. E saiu. Ebenezer, saiu. É algo que foi criado, assim, é algo que foi criado, mas que não tem como ser explicado. Isso, Não, e é incrível. O Jonathan vai... Posso pular já? Não, vai. O Jonathan vai fazer essa pergunta mais pra frente, se a gente tem outros louvor. Isso. Tem um louvor, o nome dele é O Tempo Todo, que eu escrevi. E foi me dado no dia de oração também. Mas eu não vou contar tudo aqui, porque nós vamos fazer um outro podcast sobre essa parte. Vai ser o lançamento. Vamos chegar lá. O lançamento vai ser... E eu vou contar só um pedacinho. Esse mesmo processo que você tá falando. Eu simplesmente estava orando e quando eu terminei de orar, a harmonia veio primeiro na minha cabeça. E depois, quando veio a harmonia, eu falei, nossa, dá pra cantar isso dentro dessa harmonia. E eu cantei aquilo. Só que eu não vou contar mais a outra parte, que isso vai ficar pra frente. Mas o nome do hino é O Tempo Todo. E também tem um outro hino aqui, eu já vou pular essa parte também, a Michelle vai endoidar. A Michelle também escreveu uma, só que essa da Michelle, a Michelle já tinha a parte melódica. A Michelle escreveu, e só que depois eu tive que organizar certinho, parte por parte, pra entender como que ficaria. Mas a Michelle fez a parte melódica da música primeiro, que é algo, acho que mais difícil. E depois pra mudar, porque ela fez de um jeito, só que do jeito que ela fez, era meio que... Ela não queria daquele jeito. Do jeito que ela cantou, não era do jeito que ela queria. Aí... Ela é aquela irmã que vem cantar um hino que ninguém sabe as notas. Isso. Aí ela mandou aquilo, aí eu falei assim, beleza. E essa da Michelle realmente é esse processo que você tá falando. Sim. Aí eu tive que pelejar pra fazer a harmonia. Que aí é uma parte espiritual, mas não tão espiritual. É uma parte mais de você sentar que demanda tempo, né? Uma parte que demanda tempo. Eu acho que a parte mais espiritual dessa música da Michelle é o final da música. Eu fui diretamente... a gente precisa cantar esse hino, assim, com a igreja, pra gente ver mesmo se vai ser aprovado, sabe? Sim. Porque a gente... O tempo que eu gastei com o Yuri pra gente fazer a harmonia foi bastante tempo. Eu regravei, ouvia no carro, mostrava pra minha mãe. A minha mãe é a pessoa... Semana, né? Quantas? Uma semana pra acertar. A minha mãe é a minha ouvinte principal. Tudo que a gente faz de música em casa, eu gravo e levo lá na minha mãe. Mãe, vou pôr uma música aqui no som pra senhora ouvir. Senta aqui na cama da senhora e escuta. Ela para. Eu te cortando, mas eu acho que eu já sei essa resposta. Mas é interessante pro pessoal que tá acompanhando a gente em casa. Sua mãe. Você tá falando que a sua mãe é a sua maior crítica ou a coisa que vai dar a palavra final no que você tá criando. Qual é o conhecimento dela de música? Olha, falo pra você que é zero. De base, assim, pra poder dizer, é isso. O conhecimento da minha mãe, o conhecimento da minha mãe é zero. Mas eu vou falar pra você o porquê, que eu vou lá pedir a aprovação da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito crente. Muito crente. Que quebra qualquer outro tipo de conhecimento. E ela já ouviu muita coisa, minha mãe. A minha mãe, ela vem da Black Music. Minha mãe escutava banda rara. Deixa tudo então, vem. Tem gente que nem conhece esse hino. Eu conheço. Né? Tem muita gente que nem sabe quem é esse aí da banda rara, né? Talvez você não saiba, mas existe um alguém. E minha mãe vem desse lado da Black Music. Então você já pode ver que a minha origem já vem da minha mãe. Eu já pego a bagagem da minha mãe. Vem na genética. Então,
Como minha mãe conhece muita coisa, minha mãe ouviu muito Renascer Prazer. Minha mãe ouviu muito, muito mesmo. Aquela fanboy. É. Brincando. O que eu fiz? Todos os hinos, tudo que a gente faz... Ô mãe, senta aí, mãe, escuta aí. Aí, Ebenezer, principalmente Ebenezer, minha mãe ouviu e falou, ó, Rick, tem que mudar aqui, eu acho que aqui não tá legal. E tem uma parte da música que eu não consigo entender. Aí, pontua pra mim, mãe. Aqui, ó, acho que essa parte tem que ser assim. E acho que tá muito rápido. Não tô sentindo. Fui lá, toquei de novo, regravei a música. Mãe, agora fiz assim. Ah, filha, agora tá bom. Agora tá bom porque eu já até aprendi. Aí eu falei, Aí é o que você falou. No sábado, quando você foi em casa, você falou assim... Ebenezer é um chicletinho. É. Né? Pega na cabeça, na hora que você canta o assim. porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você não esquece mais. Ebenezer para todos sempre. Você não esquece mais. Mas eu acho que a parte que ele vai pegar mais ainda é aquela. Então tomou Samuel uma pedra e Sim. pôs entre Mispa e Sem. É uma parte bem simples. E chamou o seu nome Ebenezer. Eu acho que, assim, trazendo agora pro nosso papo agora, eu acho que esse ano realmente foi o ano posterior daquilo do tema do ano passado, que foi boas notícias, novas, né? Então, foi boas novas porque tá trazendo já desse ano Verdade, já tá vindo verdade. muita É coisa verdade. que vai Isso, marcar, isso. por exemplo, se Deus continuar nisso, se a gente continuar nesse propósito, que vai acontecer todo ano vai ter Não, novo com do certeza, Ministério de com Louvor. certeza. E A aí gente já nessa, tá... entendeu? E aí nessa parada. A gente já tem isso, Jonathan, em mente. Eu converso mais com a Michelle sobre isso, que a Michelle também tem uns louvores lá, né? A Michelle se dedica nessa parte. Não que os outros não se dedicam, né? Mas a Michelle já tem mais tempo de ministério. A Michelle parece ser bem mais crente que nós, né, mano? A Michelle é pra frente, velho. Michelle é do manto. A Michelle é do manto, isso, a Michelle é do manto. Então, a gente tá muito focado nisso aí, Jonathan. Eu vou falar pra você que eu queria já saber do ano que vem, o tema. Não, eu sei que não dá. Não dá. Até que o pessoal daqui da rádio é a mesma coisa, cara. Eu queria já saber, porque eu já ia começar a sentar pra me estudar, pra me conseguir fazer mais rápido. Mas eu creio que até lá, Jonathan, todo mundo com ligação diretamente no céu, eu acho que vai acontecer isso sim. Henrique, agora, se você pudesse dizer, vocês dois, né, que foram quem estava participando de todo esse processo de criação do louvor, Esse louvor. em quanto tempo vocês criaram ele? Foi um dia? Foi uma semana? Porque foi vindo por partes, né? É isso que eu tô entendendo. Foi sendo feito por partes. Em quanto tempo, assim, geral, eu sei que você já falou que não tá pronto, mas vocês já lançaram ele aqui na igreja, já cantaram. Em quanto tempo vocês sentaram e falaram, não, dá pra louvar na igreja, dá pra soltar isso aí já pros irmãos? Qual foi o tempo de criação? Uma semana atrás. Não, uma semana atrás. Mas desde o dia, quando você começou Não, a fazer o quê? Isso, lá no começo do ano. No começo do ano? O pastor falou sério quando ele falou, caramba, Rick, mas 6 meses pra arrumar uma música? Isso é sério mesmo. Ele demorou bastante É tempo. sério. Porque, A letra também, né? e pra você ter noção, a gente tinha escrito, eu tinha tocado ele junto, baixo, piano e voz, como se fosse uma capela, mas eu não tinha acertado a velocidade do hino. Porque se cantar ele muito rápido, você não consegue falar Kiriat Jearim. Não consegue. Não consegue. Eu já fiz um teste em vários BPMs, eu já fiz vários testes. Então, o que eu fiz? Isso eu fiz sozinho. Montei o meu piano em casa, liguei o pad de bateria e fui colocando o pad em várias velocidades. Aí eu ia lá, travava o pad, na bateria do pad lá, e tocava. Não dá. Isso semana passada, na segunda-feira. Sim. Segunda-feira da semana passada. Só contextualizando, o hino foi louvado na quinta-feira. Na quinta-feira, e eu fiz isso na segunda. E eu fui lá, hino, Jonathan, isso 10 horas da noite, hein? Porque precisava já avisar o pessoal que na quinta-feira, na quarta-feira nós ia ensaiar e quinta-feira já ia cantar. Sim. Então, tipo assim, a galera não sabia, eu avisei na quarta, isso foi um susto. Foi um susto pra galera do louvor, né? Falou, pô, mas ninguém sabe nada. E realmente eles não sabiam. Aprenderam a cantar no ensaio. Eu cantar no ensaio. Então, pra isso que o ensaio, né? pus a batida lá, Jonathan, e eu acho que de tudo, o processo mais difícil foi o tempo da música. Pra acertar o tempo. Sim, eu sei, Jonathan, que o programa é seu e eu tô acabando fazendo mais perguntas do que você. Mas isso já entra uma outra pergunta que eu ia fazer, né? Que aí, tanto pro Yuri quanto pra vocês. Qual foi a parte mais difícil que vocês acharam? E falou, mano, eu não sei fazer isso aqui, ou vou ter que pedir ajuda pra alguém, não dá. Qual que você acha que foi, Bira? Na sua opinião, Yuri, assim, você que participou do processo direto. Eu acho que nenhuma, né, mano? Isso é bom, hein? A parte da harmonia saiu em um dia, né? Saiu em um dia. Saiu em um dia. Foi coisa totalmente rápida. Eu escrevi o campo harmônico, né? Eu coloquei o campo harmônico num papel, porque eu esqueço, né? Eu não consigo gravar o campo harmônico mais. Eu escrevi o campo harmônico num papel e coloquei lá. Esse é o campo harmônico desse tom que a gente tá cantando. A introdução é assim.
Então aí fui colocando as possibilidades que dava pra tocar as notas dentro daquele campo harmônico. Então foi algo que saiu. E quanto E aí, tempo né? vocês têm, assim, desculpa, Yuri, mas quanto tempo vocês têm, assim, de músico, de tocar, de cantar, de mexer na igreja ou fora da igreja? Quantos anos? Porque eu sei que São 5 anos, né? É, o Quando eu Biro. comecei a tocar, tinha 12 anos. tocando baixo, você toca mais É. em outros instrumentos. Arranha no violão, né? Na guitarra. Só um pouquinho. Mas tem desejo de partir pra outros ou de Não. começar, ou partir de vez pra essa parte de jeito nenhum, né? Não, é porque assim, tem baixista que é compositor, tem aquele lá que, É. que o Rick me passou lá, que eu tava acompanhando a live dele lá, que eu esqueci o nome da banda, que o cara lá é o líder lá, e o cara que toca lá e Sim. bota pressão. Então, é porque tem pessoas, eu acredito assim, música, ela é arte, né? É. Música é arte. E eu não sei se são todas as pessoas que têm aptidão pra fazer arte. Acho que não. Porque a arte demanda muita sensibilidade. Não, a gente da tava aqui no pessoa. ensaio pra ensaiar a música da Michelle. E o Rodrigo, muita gente não sabe, mas o Rodrigo é profissional em violão. Ele é profissional em violão. O que ele faz com o violão na mão é algo extraordinário. E o Rodrigo sentado ali no teclado dele e eu tentando ensinar a Angélica a cantar uma parte do hino, era tão simples. E ela não conseguia fazer. Assim, na minha percepção simples e de algumas pessoas que estavam no ensaio, falou, poxa, é tão fácil, mas assim, pra ela não é. Eu imagino que pra ela que canta não é fácil, eu imagino pra outras pessoas. Pra mim. Assim, Tá aí lá o pegando Rodrigo microfone. simplesmente falou assim, gente, é assim mesmo. Música é difícil, parece que é fácil, Não. mas é muito difícil, cara. E aí eu quero trazer agora... Peraí, só responder Manda aí, a manda. pergunta da Nath ali. Sim. Deixa cair A lá. parte mais difícil. Não, a Nath perguntou quantos anos de músico, né? Ah, Eu sim. comecei com 6 anos de idade, mas eu só tocava instrumento harmônico. Aí com 12 anos eu comecei a tocar bateria. Foi pro barulho, né? E depois que eu sofri um acidente e perdi a memória, quando voltou, a minha cabeça voltou ao normal, eu ficava escutando muito Kennedy. Eu falei, caramba, vou comprar um sax, velho. Vou comprar um sax. Aí comecei a tocar sax. Só que aonde a gente congregava, não tinha tecladista. Não tinha, era só o Yuri, o Iago e eu tocando sax. Não tinha nada a ver a banda, nada a ver. Não tem sentido. Era baixo, Bateria Bateria e sax. baixo, bateria e saco. Nada a ver essa banda, não existe essa banda. Essa banda não existe, essa formação. É impossível, mas a gente fez isso durante vários anos. Você Aí. enxergou a necessidade ali que tinha e partiu então pra lá. Não, mas não foi tão rápido assim, porque a gente mudou de igreja e a gente viemos pra cá. Aí o nego Jonathan parou de tocar teclado. Aí não tinha mais tecladista. Exposição aqui. É. Fazer o quê, né? Exposed. É o cara da rádio, viu, gente? Que parou de tocar teclado aí. O spoiler Mas dele é aí. o Jonathan, o locutor da rádio. Aí, aqui na igreja não tinha. Eu falei assim, eu preciso tocar teclado. E o meu sonho sempre foi esse, Jonathan. Tocar teclado e sempre escrever hinos. E eu falei, paga, eu vou comprar um piano e eu vou escrever uma música pra você. E até hoje eu não escrevi essa música pra ela, viu, gente? Eu já aprendi e eu ainda não escrevi essa música. E ela não compra, ainda bem. Mas, assim, não fiz pra ela, Jonathan, mas... foi o que eu falei, eu tenho 2 músicas instrumentais, tô terminando uma outra instrumental e eu tô indo pro 3º louvor escrito. Né? Eu mesmo tô indo pro 3º louvor escrito. Então eu acho assim, é uma dádiva de Deus, velho. Não tem como explicar Então, isso, meu. Então Não você tem já, a como. parte de você já queria partir pra esse lado de composição, né? De ser compositor. Isso. A gente sabe que tem uma alta demanda no mercado, né? Pra É. busca de compositores. Mas e você, Yuri? Você em algum momento pensa ou quer partir pra esse lado de compor? Porque a gente sabe que talvez Tanto um que todas as compor. pessoas ouçam, conheçam bastante é que o Anderson Freire, né? O cara compõe muito. E compõe Demais. de uma forma E eu inexplicável. acho Pra mim é bonito Deus aquilo ali. isso. Parece que não tem nem espaço pros outros, só ele. Não, mas eu acho bonito isso porque, assim, eu acho que falta um pouco disso. Então, Disso, falta mesmo. Assim, eu vejo assim, algumas pessoas têm habilidade e tem que aproveitar isso. Vou Tem falar que pra exercer, vocês. tem que exercer. Não, é a pergunta do Yuri, desculpa te... Quer responder, vai Yuri? lá, Yuri. Responde aí, Yuri. Você. Na verdade, minha vontade era sempre mesmo de ter um estúdio, né? Aham. Estúdio completo, grande, cara. Que tipo, aqueles estúdios, uma sala pra cada um e tudo certinho, mano. Só producer. É. Que só producer. Se dependesse de você, Tanto- você ia partir pra essa parte de Essa produzir. parte. Tanto dessa, assim, eu acho que é legal, algumas das vezes as pessoas não notam. Tem essa parte de composição, né, que é bem difícil, mas tem a parte de produção, que é aquele cara que produz e é um arranjador ao mesmo tempo. Aquele cara que pega uma música que é antiga e arranja ela inteira. Muda ela inteira. Entendeu? Então, tipo assim, pode ser uma coisa interessante. Porque assim, O- assim, do meu ponto de vista, também sempre troquei desde de pequeno. Só que eu sempre gostei de rearranjar. Tentar achar
achar alguma coisa, mesmo eu não lembrando, o problema nosso é lembrar o Campo Amore. Verdade. Mas mesmo não lembrando, você gosta. Sempre eu gostei de parar em casa e ficar 2, 3 horas batendo o teclado lá até sair alguma coisa. Eu acho isso muito Ô Joe, o que você falou aí sobre reharmonizar as músicas, eu ouvi uma frase ano passado e foi isso que me motivou, que você não fez essa pergunta, mas eu já vou responder ela. O que me motivou a fazer, a entrar nessa parte de escrever. Eu ouvi uma frase ano passado que um cantor famoso, né? O Eli Soares falou assim... Galera, ele faz bastante, né? Mas ele falou assim, galera, vamos parar de fazer um pouco de cover e vamos fazer o nosso, vamos escrever. Sim. Aí eu falei, caramba, é verdade, a gente gasta maior tempão, a gente mesmo aqui na igreja, gasta maior tempão pra tirar a nota certa, pra fazer, certo, pra tipo assim, vamos reharmonizar esse louvor de fulano de tal e deixar ele bem mais da hora? Vamos. Isso. Aí eu parei e falei assim, pô, a gente tá gastando mau tempo reharmonizando a música dos outros, vamos fazer a nossa música, cara. Então, é um outro ponto que eu queria puxar agora, porque o Henrique já trouxe mais cedo, mas já estamos chegando perto aí do final, mas eu queria trazer esse ponto. Porque assim, o que falta? Eu vejo assim, a gente tá, a maior parte do grupo, assim, eu acompanho, vou dizer assim, que eu pego o chão de fábrica, assim, da parte levita. Eu acho que vocês também pegaram um pouco disso, que acho que isso é a diferença. Quando eu digo chão de fábrica, eu digo assim, aquele levita que tem aquele violão, que tá com o braço torto, algumas vezes não tem condições de investir num instrumento melhor, mas mesmo assim ele tá tocando todo dia na igreja, mesmo assim ele tá exercendo a sua função todos os dias. Então assim, só que eu acho que falta um pouco, eu acho que tem que abrir a visão de não só de vocês, mas de todos os músicos e todos os músicos que já tiveram uma vivência maior com a minha pessoa, a gente sempre tentou mostrar, abrir esse olho, porque imagina, eu vejo que tem muita gente copiando as músicas. Verdade. Tanto daqui, caras que são grandes e famosos que copiam músicas de outros países, Né? se trazem pra cá, só que dos pequenos também. E eu acho que faz a diferença, eu acho que vale a pena vocês passarem e a gente comentar nesse último bloco agora no final, a gente comentar sobre isso. A importância e o que vai fazer diferença na hora que as pessoas ouvirem a sua versão de algum louvor, o seu louvor, que você foi inspirado por Deus pra escrever esse louvor. Porque assim, não desmerecendo os outros, a Michelle tem o hino dela, que Deus deu pra ela. Isso. Foi na hora que ela tava sozinha e Deus deu o louvor pra ela. Na hora que você tava sozinho, Deus deu o louvor pra você. Então Deus literalmente derramou da sua graça sobre a sua vida pra você escrever. Verdade. Então imagina o que vai acontecer com os irmãos que estão aqui da igreja quando ouvir o louvor. Igual agora. Se a gente continuar investindo nesse louvor, nesse tipo de comportamento, algo, eu acredito, não só de sucesso vai trazer material, mas sim de alcançar as pessoas, porque vai marcar. O que me marcou e o que me fez continuar sendo levita quando eu era pequeno foi conhecer esse irmão. Porque ele ia na igreja, ele só sabia tocar violão. Ele ia na igreja, pedia oportunidade. Gente, eu vou cantar um hino que Deus me deu. Oh, que glória. E ele cantava o hino, a igreja pegava fogo. Imagina os irmãos assim, sendo arrebatados dentro da igreja. Você fala, tipo, eu era pequeno, eu ficava impactado com esse negócio. Falei, como que o cara escreveu um louvor e falou, não, Deus me deu um louvor hoje. e tipo, eu vou cantar aqui pra vocês. E não fica é isso. E é isso aí. Né? Então, cara, e a coragem e a fé. Não, e é isso que eu acho legal. Então, assim, eu dou todo o meu apoio pra vocês. Eu acho que, assim, é uma parte que eu amo de paixão, essa parte de você sentar, quebrar a cabeça, escrever, ter a sua improvisação. Tanto é que eu apoio muito essa parte de ministração espontânea. Porque algumas das vezes Deus te leva pra algum lugar que o culto tá acontecendo e Deus vai te levando. Então isso é interessante. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, que é o ponto de vista de vocês. Eu sei que já saiu um pouco do escopo aqui, mas eu queria que vocês comentassem, tanto você, Birude, quanto o Rick, sobre esse ponto de vista. O que vocês acham que tem que... Vocês acham que tem que ir por esse caminho? Os músicos que estão nos ouvindo agora, que pode ser dos Estados Unidos, porque a gente recebe bastante e-mail dos Estados Unidos aqui pra músicos virem tentar fazer... Sim, anunciar. Participar aqui na rádio, colocar as músicas deles na rádio. Então, assim, eu acho que eu quero que vocês compartilhem esse ponto de vista. Eu sei que pra muitas pessoas pode estar nos ouvindo e achar que a gente é extremamente grande, mas a gente é pequenininho igual todo mundo. Manda aí, negão. Assim, eu falar pra essa galera de verdade, assim, eu não sou um cara de sucesso, não tenho sucesso nenhum, né? Eu sou só um músico da igreja, graças a Deus. Mas assim, a galera tem que continuar, Jonathan, nessa pegada, porque a gente veio, nós somos uma geração, eu e você e a Nath, o Yuri já é muito mais novo, que não tinha cover, né? Você pode ver que da nossa época, você pode procurar aí, nem tem cover de ninguém de sucesso aí cantando Eram 100 Ovelhas. Não tem. Então você vê que na nossa geração, lá atrás, não tinha isso aí. Isso veio agora. Parece que ninguém quer mais usar a criatividade da escrita. A galera quer usar só a criatividade da reharmonização. Porque
Aí a hora que eu vou falar pra Nath, parece que a parte mais fácil é só reharmonizar. E eu vou olhando desse ponto de vista, reharmonizar é muito mais fácil do que você sentar, ler a Bíblia e esperar a graça de Deus descer e você escrever o hino. Você acha então que os músicos brasileiros, os levitas, tô falando dos levitas, as pessoas que estão na igreja, que Isso, a gente que tá falando não entendem de cara que de se banda, dedica falando pra das pessoas que viver de entendem show. que através da nota deles ou do que eles for louvar, a presença de Deus vai chegar nesse ambiente. Você acha então que os levitas do Brasil, eles precisam despertar, porque eu acho que nisso você falando de cover, então a gente tá num acomodismo muito grande, porque todos os últimos hinos de sucesso aqui no Brasil são todos traduzidos. Ou é cover, Hillsong, né? Não, mas ou é cover do Brasil mesmo, né? De hino do Brasil mesmo, né? Então, eu acho que os levitas, a igreja em geral, mas como a gente tá falando de levitas, eu acho que eles se colocaram em um acomodismo e se esqueceram do que Deus... Isso. Se afastaram um pouco da palavra e por se afastar, se esqueceram do que Deus fez através de louvores na e Bíblia. E assim, Nath, igual a gente tava brincando da parte do Anderson Feira aí, que o cara escreve um monte de hino e parece que não tem espaço. Tem espaço sim, sabe por quê? Se a gente for procurar um hino agora sobre Ebenezer, não tem. Sim. Não tem, não existe. Esse é o primeiro. Não tem um hino falando sobre isso, não tem. Então eu acho que... Falta mais leitura bíblica, Isso. espaço pra E se alguém falar assim, não, mas a gente não tem oportunidade. Tem oportunidade sim. Porque assim, os louvores que eu escrevi, assim, eu sou o menor, porque tem um monte de cara aí que escreve hinos e hinos e hinos. Tem muita gente, eu já conheci cara que tem um monte de 40, 50 hinos, mas assim, não lançou, não fez, não tem vontade de lançar, né? Então, esperando o momento certo, eu vejo que Deus ainda tem uma galera ainda sendo usada pra fazer isso aí. É porque assim, gente, a obra de Deus, ela não cessa nem para. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar muito em mente. Agora, eu gosto muito da palavra, eu sempre ressalto isso, eu acho que eu vou morrer falando isso. E eu noto que há uma ausência da palavra nos louvores. Isso, é muito... Muita repetição. Muita repetição e pouca palavra. E esses dias a gente foi tocar numa igreja, a gente foi convidado pelo nosso primo pra ir tocar numa igreja pra ele, e ele escolheu um hino, e eu fui ouvindo o hino no carro, né? Falei pro Yuri, pra Agatha e pro Iago, não vou tocar esse hino aqui não. Eles falaram por quê? Eu falei, mostra pra mim aonde tá falando de Deus, do Senhor, Jesus, né? E do Espírito Santo nesse hino. Que parte que tá falando sobre isso aí? Aí, ouvi umas 10 vezes. Fomos daqui lá em Mogi ouvindo esse hino. Nenhuma. Quando cheguei lá em Mogi, peguei o meu primo e falei assim, a gente não vai tocar esse hino, não. Aí já logo falei, o Yuri não sabe tocar, não. Aí, não sei o que eu falei, cara, canta Amigo Espírito Santo. Aí ele falou, mas por quê? Falei pra ele, porque a outra música que você quer cantar só exalta o homem. Não tá falando de Deus, de Jesus, nem do Espírito Santo. Tá só exaltando o meu ego. Tá exaltando o meu ego e o seu ego. Mas falando que Deus salva, Deus cura, que Deus é bom, que a misericórdia dele vai durar para sempre, isso não tá falando. Então canta Amigo Espírito Santo. Aí ele foi lá e tocou o hino do repertório. Fogo desceu na igreja. Aí ele, primo, quando foi no outro dia, no domingo de manhã, ele passou em casa, a gente tava trabalhando no Lava Rápido, ele passou, primeiro aquele louvor mesmo. Falei, aí? Então acho que isso tá faltando muito também, Nath. Eu acho que é muita música de alto ego, sabe? Sim. Ou música que Deus vai me dar, Deus vai te dar. E eu acho que esse não é o momento. Eu acho que o mundo precisa ouvir que Deus ele ainda é bom, que Deus ainda é Deus. Sim. Ou até mesmo, até aqui nos ajudou o Senhor. A galera tem se esquecido disso aí. De a todo momento dar graça, né? Agradecer a Deus pelo que tem feito. Quando a gente lê os Salmos, que eram os louvores, né? Não eram, louvores ainda. A gente consegue notar uma diferença monstruosa entre alguns salmos e a forma como esses salmos engrandeciam o Senhor. E tem salmos também que falam sobre provações, sobre desejar a morte. Mas todos os salmos, quando a gente vai ler, todos eles em algum momento glorificam e dão glória a Deus. Me preparando um pouquinho pra vir pra cá conversar com vocês, eu tava assistindo um documentário que fala sobre música e eu achei muito... Eu não sabia. Mozart, Bach, Hack, todos eles comporam hinos. Todos eles. Pra Deus. Todos eles. Bach tem uma frase que eu escrevi pra falar aqui pro pessoal. Que a gente fala, música chata, mas não, aquela... Eu acho lindo. Sinfonias? Não, galera... Os caras estão falando de Deus ali. Tem sinfonias que são hinos só glorificando a Deus. E aí Bach diz assim que o objetivo e a finalidade maior da música... Ela não deveria ser nenhum outro além de glorificar a Deus e renovar a alma. Eu acho que essa frase ela é uma frase muito tocante, porque isso começa a fazer a gente pensar, o que eu tô louvando hoje? O que eu tô ouvindo? Isso, o que eu tô ouvindo? Mas eu não canto na igreja, tá? Mas eu canto em casa.
igual o Henrique falou, talvez nem todos possam ser músicos, mas todos nós louvamos. Somos adoradores, todos né? nós somos adoradores. É. A gente tem que entregar o nosso louvor, né? Então peneire mais, seja um pouquinho... Oi? Não, isso é o ponto. É, todos nós, talvez eu nunca toque um instrumento na igreja. Talvez eu nunca cante aqui igual o pessoal do grupo de louvor louve. Talvez esse não seja o meu espaço, mas todos nós cantamos e adoramos a Deus. E essa conversa me faz pensar o que eu estou escutando, porque o que eu ouço tem muita influência no que eu falo. Isso. Então, o que eu estou ouvindo? Eu acho que está na hora da gente, como igreja, nessa parte de música, despertar mesmo, orar para despertar mesmo, para receber de Deus esse dom, cara, esse som, e começar a entender que aquilo que eu tô ouvindo vai ter influência direta no que eu vou fazer e falar. Então, quando a pastora me deu a oportunidade de montar esse grupo de louvor, né, Michele, Thiago e Angélica, na primeira vez que a gente sentamos para ter uma reunião, nós 4, eu falei para eles, a pegada é o seguinte, galera, o meu pensamento aqui é esse. A gente vai cantar hino que exalte a Deus. Nada de eu, mas eu, não, galera, é isso aqui. Aí o Thiago, mas bom que você falou, porque eu já vou mudar o meu repertório. Eu falei, então, porque geralmente a gente tá ouvindo tanto isso de música de alto ego, alta ajuda, e não é isso, cara. A gente tem que adorar mais a Deus. Dizer que ele é santo, que ele é poderoso, é isso aí. A gente precisa disso. Eu vim realmente pra igreja pra adorar a Deus. Não pra aumentar o ego da galera que tá na igreja, ó, seja aqui, seja em qualquer outra. Eu acho que perdeu o nosso Brasil, ele perdeu o foco nessa pegada aí. Eu acho que tem muito hino puxado pra parte do alto ego do ser humano. Eu preciso ser exaltado quando você é humilhado. Entendeu? Tipo isso aí, né? Agora a parte do que ele cresça e eu diminua, esquecer essa parte aí. Deus tá Então, mais gente, comigo do que com o próximo, né? Então, gente, chegando na parte final do nosso podcast, eu só quero levar agora para mais um assunto final aí pra gente fazer o catadão aí do final. Essa parte. Fala pro Biro. O que você acha? O que vocês acham? Assim, uma palavra de motivação, porque assim, igual o Rick mencionou agora, tem cara aí que tem 50, 70 hinos escritos e nunca compartilha isso com ninguém. Estou falando que tem que ir lá gravar o seu CD, se é o seu desejo, se é o seu plano, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu digo assim, cara, na igreja que você tá, fazendo a função que você tá, você já pensou que se Davi só cantasse aquilo que ele soubesse cantar, ele teria composto metade do livro da harpa, que tá dentro da Bíblia, que é os Salmos. Então assim, eu penso assim, qual palavra, qual visão que vocês têm aí pra vocês compartilhar com nossos ouvintes sobre isso? Cara, você é um levita, você é um baterista, porque assim, eu comecei com bateria, eu amava bateria e me esforçava pra sempre achar um lugar onde ninguém foi, ou onde eu não tinha conhecimento que alguém tinha ido. Porque eu imaginava assim, sempre imaginei assim, se eu dou uma nota que os irmãos não ouviram ou que eu não conhecia, eu estou dando o meu melhor pra Deus. Eu não estou acomodado. Verdade. Eu não estou acomodado porque eu sei fazer essa levada e pra essa levada pra mim tá bom e serve pra todos os louvores. Então assim, eu quero que vocês dois aí que estão 100% aqui envolvidos com a parte musical da igreja, vocês... até porque o Yuri é o líder da banda, né? Se a galera não sabe, o Yuri é o líder da banda. Eu sou o líder eu sou o líder da parte vocal, né? Sou o líder vocal. E o Yuri é líder da parte da instrumental. Agora as reclamações vai tudo em cima de você, então maluco. faz assim, vamos fechar aí. Cada um responde essa pergunta. Qual palavra que vocês vão dar para essas pessoas que estão nos ouvindo que são levita, são músicos, estão na igreja toda quinta, todo domingo, de segunda a segunda, e estão acomodados, falando, não, eu sei cantar, sei tocar esse louvor, então eu vou sempre tocar esse louvor. De surpreender Deus na hora de louvar. Manda aí, nego. Pra gente fechar aí, a gente já vem fechando. Assim, é que hoje em dia as pessoas estão muito na cópia, né? Na verdade tem que tocar mais o que sente do que o que escuta, né? Hoje em dia as pessoas só querem tipo, vou fazer aquilo dali que ele fez ali que vai ficar legal. Mas não é o legal que Deus quer, né? Deus quer o seu sentimento, que vem do seu coração. Forte, hein? Isso aí, manda aí, Henrique. Pega, o Yuri que falou isso aí, foi o Yuri? Meu Deus. Assim, o que eu vou falar? Manda aí. A galera que é da Visão em Cristo aí, você que fica sentado no banco ali adorando a Deus ali, se você tem um hino... se você da Visão em Cristo, presta atenção. Se você tem um hino aí escrito na sua casa, traz aqui pro grupo de louvor, que o grupo de louvor vai fazer ele ser tocado, viu, na igreja. Estamos recebendo hinos. Essa é a primeira coisa que eu tenho pra falar. A segunda, galera, é assim... Frase do pastorzão Lucas. Bora tocar o barco. Bora, pra cima. A galera aí que tem letra aí que não faz parte da nossa congregação, chega no músico da sua igreja. Galera, Deus me deu um louvor aqui.
eu tenho essa melodia, ou você tem uma harmonia, você toca ruim, mas não liga pra isso aí não. Chega nos músicos, ó, apresenta, Deus me deu isso aqui, dá pra gente fazer na igreja, mostre pro seu pastor, não tenha medo, porque foi isso que eu fiz quando eu terminei de escrever. Eu mandei mensagem diretamente pro pastor Lucas, pra pastora Marineide, o nosso pastor presidente. Falei, ó, Deus me deu essa letra, vocês podem olhar aí, corrigir, se vocês quiserem mudar, pode mudar. A pastora Marineide de pronto, né, e o pastor Lucas responderam na hora. Eu acho que eles estavam em casa e deve ter um chamado o outro. Ó, o Rick acabou de mandar a letra, vamos ver rapidinho. Aí os dois responderam ao mesmo tempo, Rick, não precisa mudar nada. Se Deus te deu isso, é isso. E é isso, graças a Deus, estamos aí, Ebenezer para tudo sempre. É nóis. Lembrando, gente, que você que tá ouvindo a gente, você pode ouvir essa música e futuras versões que vão sair ainda, vão sair muitas versões aí dessa música. Certeza, tá claro. Futuras versões você pode ouvir lá no nosso web rádio também. Você pode ouvir na nossa web No rádio. Spotify. No Spotify, Um no Deezer. Vai chegar. Chegará no Deezer também. Vai chegar. Galera, eu quero agradecer a presença do Iago. Iago não, Oh, meu Deus, do do Yuri. Do Yuri. É que é quase igual, né? Do Yuri. É ótimo que não vai ter corte isso aí, ele errou mesmo, viu? Do Yuri e também do Rick que veio aqui. Quero agradecer o Ministério de Louvor que deve estar ouvindo a gente aí. Muito obrigado. E você que gostou, você pode ouvir esse podcast também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também acessar o nosso site, que é o www.comunidadevisãoemcristo.com.br, tá bom? Pensei que era gravação. Oxe, tá ao vivo? Não, tá gravado. Ah, beleza. Lembrando você também que é membro do nosso clubinho aí, um membro, tá? Você pode ouvir esse podcast com antecedência, tá bom? Membro do clubinho, não? Membro da panelinha. Da panelinha de barro. Os membros da panelinha de barro vão poder consumir esse conteúdo com antecedência, tá bom? Se você não é membro da panelinha de barro, acesse nosso site lá e se tornem membros da panelinha de barro. Não dá pra continuar, né? Fogo, negão. Não dá, Manda negão. suas palavras finais aí, suas redes sociais, se você quiser, negão. Não, Mas é tranquilo quanto a isso. Mas é tranquilo, a rede Não, social. mas eu preciso que vocês Eu vou dar agradeçam. Agradece aí, Birão. Agradece. Agradece aí. Vem escutar a gente aqui, então. Agradece aí. Manda aí, gatão. Queria agradecer aí a comunidade evangélica Visão em Cristo. O Yuri tá morrendo de vergonha aqui, não tá nem gravando, cara. Queria agradecer a comunidade evangélica Visão em Cristo pelo todo o apoio aí. A galera aí ter ajudado no primeiro dia a bater palma, isso é muito importante, viu, galera? E se vocês não tivessem batido palma, o louvor não tinha saído. Eu quero agradecer ao pastor Lucas, à pastora Marineide, pela oportunidade, Jonathan, de ter nos deixado, né, apresentar esse louvor na quinta-feira. Assim, eles dão um total apoio, eles abraçam realmente o que a gente tá fazendo. Assim, a pastora Marineide... Né? A pastora Marineide, o pastor Lucas, ele tá trabalhando muito, né? Mas a pastora Marineide, ela tem dado tanta atenção nessa parte, ela tem abraçado tantos projetos que a gente tem sonhado tanto, a gente tá sonhando tão longe, Jonathan, que a gente tem, tipo, coisa pra fazer já ano que vem. Então, assim, e ela tem abraçado tudo isso. Eu quero agradecer, assim, especialmente a ela por estar nos apoiando, né? Por estar nos apoiando nesse momento que foi assim, ela deu a oportunidade de criar o grupo de louvor. E como ela fala, né, Deus aprovou, o pessoal fala, não, isso aí foi aprovado por Deus. E eu quero agradecer a ela, ao pastor Lucas, já por essa oportunidade. Quero agradecer você, a Nathalie, por ter nos convidado para estar aqui. E a gente vai convidar mais vezes aí. Com certeza. Cada louvor que vai sair. Eu gosto de falar, hein, eu gosto de falar, viu? Fala, Mira. Fala aí, negão. Peraí, Eu gente, que o agradeço Yuri vai também. falar. Pode falar, Mira. Ai, Agradeço Homem, também aos cara. pastores, porque, querendo ou não, né? Os dois sempre estão motivando nós. Com certeza. A gente querendo desistir, eles vêm, não, faz. E é isso, né, mano? E o Birante tá parecendo aquele jogador de futebol, né? Beleza. Não sei o que aconteceu, mas é isso aí. Birante é Fechou aí. Birante valeu. Esse é jogador caro. Obrigado, galera. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Bora, deixa um comentário aí, segue a gente nas nossas redes sociais e bora tocar o barco e tchau. Jesus tá vivão, hein? É isso aí. Aleluia.